Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Hoje vamos trazer um tema que está sendo bastante discutido, né, tanto por empresas ao redor do mundo como pelas pessoas. O objetivo desse webinar é apresentar aplicações práticas, então, tudo que está sendo discutido, a gente está ouvindo, aqui a gente quer ver na prática, né? Então, como a gente pode usar a inteligência artificial e até quando outras abordagens podem ser mais eficientes, né? Essa conversa aqui, esse webinar marca o início da jornada do Fórum Ilus 2025. Então, esse é o primeiro webinar. Ao longo dos webinars, a gente vai trazer temas de grande relevância, e esses temas não só são de grande relevância para a logística e supply chain, e estarão também em destaque no fórum esse ano. E é importante vocês já anotarem, né, já reservarem na agenda, o Fórum Ilus 2025 vai acontecer em São Paulo, nos dias 29 e 30 de outubro. Antes de a gente começar e eu apresentar aqui os nossos convidados especiais, falar um pouquinho de uma breve apresentação do Ilus, né? O Ilus é uma consultoria especializada em logística e supply chain. A gente atua com projetos estratégicos para empresas, desenvolvendo sempre soluções inovadoras, soluções práticas e implementáveis, né? Trazendo resultado e valor para as empresas. E olhando para o tema aqui, a gente sempre tem aplicações, né, avançadas de analíticas, e a gente tem também otimizações com o uso do nosso otimizador proprietário. Se você quer se manter atualizado sobre o setor, recomendo que vocês se inscrevam na nossa newsletter e acompanhem os conteúdos no nosso site e nas redes sociais do Ilus. O link para vocês entrarem já vai ser colocado, não sei se já foi, no chat, para vocês entrarem aí no, no nosso site e também se inscreverem na newsletter. E falando em chat, aproveitem o chat para interagir e também para enviar perguntas, né? Então, ao longo aqui do nosso bate-papo, eu vou tentando introduzir as perguntas e trazer aí as perguntas do público. Agora, então, trazendo aqui os nossos convidados, né? Tenho um prazer de receber Thiago Emanuel, diretor de negócios, Marcelo Reis, diretor de otimização, e Francisco Fonseca, diretor de Data Analytics da Bitica. Muito obrigado aí a vocês pela presença e sejam muito bem-vindos. Então, para começar, né, falando desse tema, um tema que está sendo bastante discutido, eu vi recentemente, né, que essa semana está acontecendo em São José o evento da NVIDIA sobre conferência de IA para desenvolvedores e muitas coisas novas que eles estão divulgando, né, novos chips, IA generativa, né, que vem sendo um assunto muito falado desde o lançamento do ChatGPT e depois outros, IA por agentes, que é a nova moda agora que estão querendo desenvolver, e também novas aplicações de IA, né? E aí eu queria entender um pouquinho, né, se IA está tão falado, o que tem do título desse webinar, né? Além de IA. Então, como é que a gente entende um pouquinho o que o IA faz sentido, o que outras metodologias podem ser mais interessantes? Rodrigo, acho que eu posso começar aqui essa discussão. Primeiramente, bom dia para todo mundo aí, né? É um prazer aqui estar de volta aqui no webinar da Ilus. E legal você falar desse evento da NVIDIA. Eu tenho acompanhado ele também aqui através de alguns posts no LinkedIn, outras fontes também. E realmente, né, assim, AI é o tema da vez. Quando uma empresa como a NVIDIA, né, faz um evento desse tamanho, com foco totalmente em IA, né, falando aí de IA generativa, IA por agentes e tal, significa que é uma comprovação de que IA é o tema da vez. E, inclusive, é algo que está no nosso cotidiano aqui, né? Assim, um exemplo que eu posso citar disso. Essa semana, por exemplo, nós acabamos de ajudar um grande cliente aqui a colocar em produção um assistente inteligente, né, que atua numa grande plataforma de planejamento desse cliente. Então, os usuários dessa plataforma de planejamento agora são capazes de interagir com essa plataforma através de um chat inteligente. Eles vão fazer ali perguntas e tal. E esse chat está preparado, esse agente inteligente está preparado para responder perguntas de diferentes casos de uso, inclusive casos de uso complexos, como você ter que entender ali a estrutura de um contrato, ou até mesmo o agente inteligente entender a intenção do que foi perguntado, identificar que tem que chamar uma API específica para
por exemplo, chamar um motor analítico que não é de IA, é de outra, por exemplo, de otimização, para resolver um problema. E como a gente sempre faz aqui, a gente começou com uma abordagem mais simples, de um RAG tradicional, a gente viu que precisava evoluir para RAG por agentes. Então, essa coisa da IA generativa, né, dos agentes de IA, né, já está acontecendo, né, já estamos utilizando aqui, por exemplo. E para esse tipo de problema, né, onde você tem uma demanda de um assistente inteligente, um chat inteligente, aí a IA generativa cai como uma luva, né? IA por agente, IA generativa. Porém, para alguns problemas específicos, né, a IA sozinha, ela não vai ser a melhor ferramenta. Talvez ela combinada com outra, ou às vezes até mesmo nem a IA, né? Existem outros tipos de problemas, a gente pode discutir aqui, iremos discutir aqui no caso, que a IA sozinha não vai ser a melhor ferramenta para resolver isso. É exatamente esse ponto que eu fiquei em dúvida, né? Que outras ferramentas a gente está falando, né? O que que tem além da IA e como identificar, né? Quando a IA, você falou, né? A IA caiu como uma luva porque o problema era desse modo, né? Como é que a gente consegue entender um pouco mais quais são as outras ferramentas que existem? Uhum, Acho que o Chico, se você me permitir, primeiro claro. bom dia a todos aí, né? Como o Chico também comentou, um prazer estar aqui pela segunda vez, né, no webinar do ILOS. Eu acho que antes, o Renato, o Rodrigo, tipo, me permita dar um passo atrás. A gente vai falar aqui de várias análises avançadas, né? E tem aqui algumas técnicas específicas para cada tipo de problema. Mas eu acho que é importante a gente pensar que nós estamos falando de ciência de dados. Então, antes de qualquer coisa, assim, antes de a gente pensar em como resolver o problema, a gente tem que saber se nós temos a base para a resolução desses problemas, que são os dados. Né? Não adianta nada a gente virar e falar, pô, eu quero resolver um problema aqui que eu estou tendo, mas eu nunca tive eu não tenho nenhum histórico dos meus dados, não tem nada, como é que eu vou fazer algo sem ter esse histórico de dados? Então, assim, antes da gente partir para as técnicas, né, e é o que a gente vai falar aqui hoje, eu acho que é importante deixar isso na mente de todo mundo, né? Precisamos de dados para poder fazer ciência de dados. Obviamente, os dados estruturados seriam ótimos, né? Já ajudaria, mas mesmo se eles não estiverem estruturados, né? É possível estruturá-los para que a gente possa começar um trabalho de ciência de dados, né? Então, assim, eu só queria colocar esse ponto para todo mundo, para ficar bem certo. Assim, tipo, a gente precisa da estrutura, do alicerce para começar a trabalhar. E os dados são os nossas ferramentas aqui, né? O que a gente vai acabar utilizando. Mas partindo assim um pouco para poder definir cada uma das áreas, né? Hoje que a gente pode definir, dar exemplos e tudo. Mas, Chico, gostaria, sei lá, que você pudesse continuar falando um pouco aí da área de Data Analytics, né? Como é que a gente, que a área de Data Analytics é, né? Como é que a gente trabalha com isso, né? Claro. Data Analytics assim, um termo bem genérico, né? Mas como é que eu definiria Data Analytics de forma resumida aqui? Acho assim, é uma prática, né, que você utiliza para, no primeiro momento, né? É muito importante entender de maneira clara qual é a pergunta de negócio que você quer responder, para você traduzir essa pergunta de negócio nas perguntas técnicas que você vai ter que responder. E a partir daí, aquilo que todo mundo já conhece, né? A prática que vai permitir você coletar os dados necessários, levantar os dados necessários para responder aquelas perguntas, coletá-los, tratá-los e organizá-los de uma maneira que você vai conseguir, num segundo momento, utilizar a técnica adequada para resolver aquele problema. E aí, quando eu falo técnica adequada aqui, é um leque muito grande. A gente já falou aí de IA generativa, pode ser que seja um algoritmo de machine learning, pode ser que seja, né, um design de um experimento, pode ser que seja um modelo estatístico bayesiano, pode ser que seja otimização, né, são muitas possibilidades. Você, obviamente, tem algum mecanismo de verificar se as respostas que esses modelos que foram criados, elas são consistentes, elas são confiáveis, né? Se elas param de pé do ponto de vista matemático e de negócio, para, com isso, você gerar informações para os tomadores de decisão e, de fato, vão usar aquela informação ali para melhorar o processo de tomada de decisão.
Então, assim, Data Analytics, né, é algo amplo aí que percorre essas etapas. E aí exemplos, né, de problemas que estão dentro de Data Analytics, né, aqui em Supply Chain, um exemplo clássico é previsão de demanda, né, eu quero prever qual que é a demanda de um determinado produto, né, num horizonte de planejamento aí para frente, mas às vezes, mais do que prever a demanda, eu quero, além de prever, eu quero também entender quais são os fatores que influenciam aquela demanda mudar de comportamento, subir, descer, permanecer no nível que está, né? Então, são abordagens diferentes. Uma coisa, né? Eu quero prever com um erro aceitável, mas quero, além disso, entender o porquê que a demanda está flutuando de uma determinada maneira. Então, é um exemplo, né, típico aqui, bem clássico aí, dentro da área de Data Analytics, que a gente está definindo aqui. E o perfil de profissionais, né, que atua aí, tipicamente são cientistas de dados, com skill, né, com habilidades aí em conhecimento em estatística, né, machine learning, IA, engenheiros de dados, né, que vão nos ajudar aí a coletar os dados, né, tratar os dados, gerar a base de dados ali organizada que vai ser utilizada por esses modelos, engenheiros de machine learning, né, tem uma série de profissionais aí, resumindo aí, por exemplo, nesses três perfis aí, tem outros perfis também que farão parte do time de Data Analytics para ajudar a resolver problemas em que nós utilizaremos os dados de alguma maneira, né, robusta e consistente para tomar decisões, né, com base em dados, em analytics. Legal. O Marcel, você se importa de explicar também um pouco sobre a área aí, né, de analítica prescritiva, né, de otimização, assim como o Chico fez com a área de Data Analytics? Claro que não, vamos lá. Bom, primeiramente, bom dia a todo mundo aí, né? Prazer estar aqui novamente falando, né, sobre Advanced Analytics, aí, um tema que a gente gosta muito, né? E falando especificamente de otimização, né? Quando que a gente usa otimização, quando a otimização é uma ferramenta adequada, né? A gente tem que pensar que analítica prescritiva é quando você quer prescrever alguma coisa, ou seja, você vai fazer algum tipo de planejamento, né? E esse planejamento normalmente envolve a melhor maneira de usar um determinado conjunto de recursos, tá? Em geral, quando a gente fala recursos, podem ser recursos, máquinas, etc., mas também pessoas, né? Enfim, qualquer tipo de recurso, tá? E quando você tem um número muito grande, né? Potencialmente até infinito, de possibilidades de usar esses recursos, você tem um conjunto de regras que você tem que seguir para usar esses recursos, e você está buscando atingir algum tipo de função objetivo, por exemplo, maximizar o seu lucro, minimizar seus custos, né, minimizar atraso, por exemplo. Aí, quando você tem problemas com esse tipo de característica, você usa, em geral, otimização, né, técnicas aí de pesquisa operacional para resolver esse tipo de problema. Um exemplo que a gente sempre dá de problema desse tipo, né, que é clássico e eu acho que está aí o tempo todo no dia a dia na logística, é a roteirização de veículos, né? Então, normalmente você tem, por exemplo, um conjunto de cargas que você quer entregar, um conjunto de veículos disponível para fazer aquelas entregas, e você quer determinar que carga você coloca em que veículo e qual a rota que cada veículo vai fazer de forma a minimizar o seu custo total de transporte. Tá? Esse é um problema clássico aí de otimização. E aí, obviamente, você pode ter uma série de restrições que você tem que considerar, né? Obviamente, a capacidade do veículo, horários, né, para fazer as entregas, né, restrições, às vezes, operacionais de via que um determinado tipo de veículo não pode circular em determinado horário e assim por diante. Tá? Esse é um problema aí clássico de otimização. Tá? E sobre profissionais da área aí que normalmente atuam resolvendo esse tipo de problema, né? Em geral são pessoas que têm aí uma formação, um conhecimento de pesquisa operacional, tá? Que aí
Isso daí é algo que às vezes é dado em vários cursos da área de exatas, né? É bem comum. E, junto a isso, a parte de programação também, porque no dia a dia, né, a questão não é só fazer a modelagem dos problemas ou definir a abordagem a ser usada para resolver os problemas, mas também implementar aquilo dali, transformando aquilo num software, né, que vai ser usado para poder resolver aquele problema. Tá? Então, em geral, é essa combinação de skills aí que a gente vê na área de otimização. Tá? Acho que está começando a ficar um pouco mais claro aqui para mim, para o público também, a questão da IA, né, que a IA é uma ferramenta, está dentro de ciência de dados, né, e ciência de dados, como vocês comentaram, tem toda uma preocupação de ter esses dados, ter o histórico para você trabalhar olhando o que aconteceu, né, olhando os dados, e aí entra o Data Analytics. Eu queria aproveitar agora para tentar tangibilizar um pouco mais como que a gente consegue, porque eu vejo muito, né, as empresas em dúvida de como ela tem um problema e às vezes ela não quer solucionar o problema, quer IA. E aí, às vezes, IA não é a melhor solução para aquele problema, né? Então, eu queria, se vocês pudessem dar mais alguns exemplos de quando uma ferramenta é melhor e quais são as características que fazem, não? Por que essas características aqui, a melhor ferramenta é otimização, né, pesquisa operacional, como vocês comentaram, ou IA, né? Tem como a gente, para o público aqui entender, quando eles têm um problema, certas características fazem ele pensar, não, na verdade não é IA que eu quero. Eu estou pensando em IA por conta de que está muito em voga, mas na verdade esse problema é melhor solucionado de outra maneira. Vocês conseguem dar mais exemplos de como a gente consegue identificar isso antes mesmo de acionar, né, uma empresa especializada como vocês? Será que a própria empresa já consegue entender antes mesmo de sair buscando alguma coisa, entender o que ela precisa de solução? Sim, eu posso ajudar aí, tentando exemplificar aqui um pouquinho sobre a parte de, comparando aqui um pouco de IA com otimização, né, que talvez tenha aí um conjunto de problemas que poderiam ser resolvidos usando ambas as técnicas, tá, mas que em determinados casos a otimização é mais adequada. Eu diria que quando você tem, né, igual eu falei, um conjunto de decisões que você tem que tomar sobre o que fazer, e você tem regras bem definidas sobre o que você pode fazer, o que você não pode fazer, e uma função objetiva, né? Algo que você está buscando, que você consegue determinar de maneira bem clara, nesses casos, a otimização é mais adequada, né? Um exemplo disso, né, que aí até fazendo junção aí com o que a gente trabalha aqui, supply chain, é a parte de otimização da cadeia de suprimentos, tá? Em geral, num problema de supply chain, né, supply chain optimization, você tem ali um conjunto de nós, né, e uma cadeia de suprimentos, e você quer determinar a forma de produzir, né, a melhor forma de produzir, transportar e entregar aquilo de forma a atender suas demandas. E aí, para isso, você tem um conjunto de regras. Tá? O número de possibilidades de fazer, né, a distribuição na sua cadeia de suprimentos é basicamente na maioria dos casos, até mesmo infinita. Então, nesses casos, a otimização funciona melhor do que, por exemplo, um IA. Daria para usar IA para resolver esse tipo de problema? Até daria. Se você tiver, por exemplo, uma base de dados em que você tem um histórico de como as decisões foram tomadas no passado, de forma que você consiga fazer uma inteligência artificial aprender a tomar as decisões, ela poderia aprender uma maneira de tomar a decisão. Só que o ponto aqui é que a otimização ela vai conseguir ir além, ela vai conseguir determinar como ela faz uso de técnicas matemáticas aí, que na prática analisa todas as possibilidades, né, mesmo que ela não analise realmente todas, mas ela consegue percorrer o espaço de busca para poder chegar na solução ótima, né, a melhor possível, ela vai conseguir te dar uma solução que dificilmente a IA vai conseguir achar baseada apenas no histórico do que foi feito anteriormente. Tá? Essa que é a vantagem da otimização, por exemplo, para resolver um problema desse tipo. Tá? E aí o mesmo vale para outros tipos de problema. Né? Outros exemplos aí de problemas de otimização clássicos são, por exemplo, o planejamento de produção. Tá? Então,
produções de fábrica, em que você muitas vezes tem máquinas, né? A gente já trabalhou aqui com problemas de alto forno, né? Que aí você tem que determinar o que você coloca no alto forno em cada momento, a maneira como, que aí quando você vai trocar de um produto para o outro, você tem um custo, tem um tempo de troca, e aí você também tem que olhar para frente para ver a demanda que você tem e ver o que você tem que produzir em cada momento. Então, esse é outro tipo de problema que otimização normalmente resolve melhor, porque aí você vai ter bem definido quais são as regras das máquinas, os tempos que você vai gastar para fazer esses setups e tal. Então, esse é um outro exemplo aí de problema que normalmente a otimização funciona melhor. E roteirização, que eu já citei aqui, é outro também. Eu acho que cai no mesmo caso. Você pode ter planejadores fazendo aquilo na mão, tá? É, e eles vão dar muitas vezes uma boa solução, mas a otimização vai conseguir ir além e determinar uma solução ótima ou melhor do que você consegue fazer na mão na prática. O que não significa que não dá para trabalhar com IA junto com otimização, tá? A IA pode auxiliar, por exemplo, vamos pegar um problema aí de roteirização. Você pode ter a otimização para fazer a roteirização dos problemas, por exemplo, dos veículos ali, as cargas, etc. Mas muitas vezes você precisa ter uma noção do tempo de que vai ser gasto no deslocamento dos veículos, né, com trânsito, etc. E aí a IA pode ajudar, por exemplo, a você fazer uma previsão mais assertiva, né, do tempo de deslocamento, de questões relacionadas a tempo que ele vai gastar para carregar e descarregar o veículo, etc. Então, a IA pode sim auxiliar e pode trabalhar em conjunto com a otimização. Não é que porque uma técnica é melhor que a gente só vai usar ela. A gente pode combinar diferentes técnicas para resolver os problemas da melhor forma possível. Deixa eu aproveitar para colocar uma pergunta do público aqui, como o Marcelo está falando dessa parte de roteirização. A gente teve uma pergunta aqui do Cleomar José Pereira, da empresa Soprano de Construção. Pergunta dele: Marcelo, você comentou sobre a roteirização de veículos. Se no caso tivermos diversos CDs próximos com entregas em cidades próximas, como a otimização pode nos auxiliar para roteirizar as coletas? Esse daí é um problema clássico, né? E quando a gente fala de roteirização, eu dei um exemplo aqui, talvez um pouco mais simples, de você pegar entregas, né, cargas que você quer fazer entrega, mas o mesmo vale para coleta, tá? Inclusive as duas coisas ao mesmo tempo. Você pode ter um problema em que você tem pontos em que você tanto faz entrega quanto faz coleta. E aí você olha as duas coisas ao mesmo tempo. E aí é que a otimização passa a ser até mais vantajosa, porque o problema vai ficando mais complexo, né? À medida que você vai adicionando decisões aí diferentes que você pode tomar, esse tipo de decisão ser feita na mão, né, feito por um planejador, ainda que com auxílio de ferramentas, planilhas, etc., vai se tornando cada vez mais difícil e mais inviável. Então, aí a otimização é nada de braçada, vamos dizer assim, tá? É onde ela funciona melhor e ajuda ainda mais o planejador. Entendi. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta de um ponto que você falou, Marcelo, que achei bem interessante, que você falou assim que a IA poderia fazer uma otimização se a gente tivesse uma base de dados das decisões que foram tomadas e, obviamente, né, além da decisão, o resultado que essa decisão trouxe, né? Então a IA poderia começar a entender, né, treinar, entender, eu tomei a decisão e o resultado aconteceu isso, melhorou, piorou. Eu posso dizer que uma das vantagens da otimização é que ela consegue fazer coisas que nunca foram feitas, ou seja, encontrar uma solução que nunca foi testada. E a IA estaria um pouco limitada ao histórico, aos dados. Ela nunca pensaria em algo que nunca foi feito, porque ela nem sabe o resultado que aquele nunca foi feito vai dar. Exatamente isso. A questão é justamente essa. Por melhor que seja o planejador, aí é uma questão da restrição humana mesmo. Você tem, às vezes, um número de possibilidades tão grande que é impossível um ser humano, por mais inteligente que ele seja e treinado naquilo dali,
conseguir chegar na melhor possível. Ele muitas vezes vai usar ali o que a gente chama de heurísticas, né, para poder tentar chegar num bom resultado. E assim, a gente já, no nosso dia a dia, já esbarrou aí com planejadores extremamente habilidosos fazendo planejamento, mas ainda assim, quando você coloca um otimizador que aí usa todo o poder, né, tanto de técnicas de pesquisa operacional quanto o poder computacional, ele sempre chega, né, num problema minimamente com uma complexidade razoável, sempre vai chegar em soluções aí com situações que às vezes são até mesmo contra-intuitivas. E aí, aquilo dali, uma IA, por exemplo, não conseguiria chegar. Tá? Então, acho que essa é, sim, a principal vantagem de usar a otimização. Desde que, é claro, tem essas condições aí que eu citei, né, de você conseguir colocar as regras dentro desse otimizador. Tá? Mas é isso sim, Rodrigo. Mas se me permitem contribuir um pouco aí com a discussão, quer ver um exemplo onde a combinação, a gente está falando aqui, né, otimização nesse caso é melhor do que IA, mas em muitos casos a combinação dos dois é que vai gerar o melhor resultado. Quer ver um exemplo onde a gente vai utilizar IA combinado com otimização? Né? Então imagina aí um processo produtivo onde você tem ali uma planta que produz algo, essa planta tem vários equipamentos, você tem que calibrar esses equipamentos possuem parâmetros, né, que você precisa ali calibrar o valor desses parâmetros, de maneira que o output desse processo produtivo seja ótimo, seja o melhor possível, com melhor qualidade, com o menor custo possível ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Muitas vezes, né, esse processo ele é tão complexo e não existe uma fórmula matemática, uma equação bonitinha pronta que, dado esse conjunto aqui de valores para cada um dos parâmetros, eu sei estimar qual que é a qualidade do meu produto final, qual que é alguma métrica que meça a qualidade do produto final. Não existe uma equação pronta para isso. Então, a gente vai precisar do quê? De algoritmos de machine learning, com base em dados históricos, né, do funcionamento dessa planta, né, ela vai aprender lá que uma determinada combinação de valores desses parâmetros gera esse tipo de qualidade numa determinada situação. Quando a entrada do material é de um tipo, é de uma qualidade, molhado, não molhado, mais quente, mais frio, para determinadas situações diferentes, você tem valores ótimos de parâmetros dessa planta aí para ela produzir o produto com a qualidade adequada. Não existe uma fórmula pronta para isso. Você vai usar IA e machine learning para produzir um estimador que vai saber gerar boas estimativas para esse número que te interessa, que é a qualidade final do produto. Eu tenho um bom estimador, né? Ou seja, dado um conjunto de parâmetros aqui para uma determinada condição, ele sabe estimar para mim qual é um bom valor da qualidade esperada no final. Agora eu posso usar uma técnica de otimização dentro de um algoritmo de otimização heurística, meta-heurística, que aí, ali dentro ele vai usar esse estimador que foi construído com machine learning e IA para testar várias possibilidades de parâmetros para dizer, naquela condição agora, qual que é a melhor combinação de parâmetros para eu gerar o meu produto com a qualidade que eu espero. Então, nesse caso, a otimização sozinho não vai ser capaz de resolver, porque não existe uma equação pronta para eu estimar essa métrica aí, que é a qualidade do produto. Aí eu estou só citando um exemplo aqui, né? Pode ser qualquer coisa. E a IA sozinha, ela só saberia gerar combinações de parâmetros, como vocês mencionaram aí, que já aconteceram no passado. Mas, às vezes, tem uma situação específica que vai ter uma combinação aqui. São muitos parâmetros, né, pessoal? E as variáveis interagem, né, umas com as outras, então a coisa aqui é combinatória, né? Explosão combinatória, são muitas possibilidades. Então, este é um exemplo onde a gente combina, por exemplo, nas duas técnicas aqui, né, Data Analytics, Data Analytics com otimização, IA com otimização, para resolver esse problema. E aí, entrando também um pouco aqui no aspecto, né, de como identificar um problema, né, que vai ser atendido aqui dentro do leque de tecnologias aí de Data Analytics. Então, isso que eu acabei de falar, né, toda vez que você precisa calcular estimativa para alguma métrica, né, alguma variável de interesse,
para a qual, né, não existe uma fórmula prontinha, mas nós temos exemplos no passado de valores dessa métrica que a gente precisa estimar bem. Esse é um caso bem clássico aí de que a gente vai utilizar IA, machine learning, estatística, para calcular uma boa estimativa, né, um bom estimador aí para esse número. Previsão de demanda é isso, né? O que você precisa? Você precisa de um modelo que saiba estimar para você como é que vai ser o comportamento da demanda, o comportamento futuro da demanda. Nada mais é do que isso. Então, toda vez que você precisar, né, de calcular uma estimativa assim para algo que não existe uma fórmula pronta, vai ser aí dentro do leque aí de tecnologias de data analytics. Quando você precisa, eu já falei um pouquinho aqui, né, você precisa entender o que influencia um determinado fenômeno de interesse. Eu falei aqui da demanda, né? O que faz a minha demanda aumentar? O que faz a minha demanda reduzir? O que faz a minha demanda comportar de uma maneira que é específica? Se você tem dados históricos, né, que mostram o comportamento da sua demanda e junto com ela, né, variáveis para que a gente, pela experiência, acredita que influencia o comportamento desse fenômeno de interesse, né, dessa demanda, a gente consegue utilizar também machine learning, IA, modelos estatísticos aí, modelos que a gente vai conseguir interpretar para ajudar a responder o que influencia quando a demanda sobe é um fator sazonal aqui, o que influencia é porque choveu menos, é porque choveu muito, as variáveis que mais impactam determinado fenômeno de interesse é a X, a Y, a Z, a gente vai utilizar de novo, não a otimização, mas algum ferramental de Data Analytics para interpretar o que está acontecendo, né, com base nos dados aí, e nos ajudar a responder perguntas desse tipo. Muitas vezes eu não estou interessado em saber, né, o que está influenciando, mas vamos pegar um exemplo aqui de uma empresa, não sei, da indústria de serviços financeiros, né, um adquirente, maquininha de cartão. Essas empresas precisam determinar o preço dos seus produtos ali, né, quanto as taxas de débito, crédito e tal. Então, o time de precificação tem as políticas, né, de precificação para determinar o preço dos produtos. Imagina que esse time usou Data Analytics para analisar os dados e chegar numa política, ou seja, valores para cada um dos seus produtos, que eles acreditam que seja uma política que vai gerar resultado, vai gerar receita, vai trazer mais cliente, o que quer que seja. Mas eu quero testar, eu quero saber se essa política de fato nova é melhor do que a que eu pratico hoje. Aqui vai ser, de novo, um problema mais aí dentro da linha do Data Analytics, né? Aqui o ideal seria o quê? Você fazer o design de um experimento. Você seguir toda a robustez lá, a estatística, para desenhar um experimento com grupo teste, grupo controle, né? Onde você vai rodar as políticas aqui, né, ao mesmo tempo, numa amostra de clientes que sejam similares, né, entre si, e no final vai comparar o resultado. Então, é um exemplo também de um outro tipo de problema que a gente vai utilizar aí o Data Analytics. Tem até uma pergunta aqui, eu estou vendo uma pergunta da Mônica Souza aqui, ó, como podemos utilizar IA para planejamento de fábrica, né? Então, por exemplo, Mônica, isso que o Marcelo citou, né? Imagina que, aí de novo, acho que vai ser uma combinação dependendo do problema, obviamente, né, de otimização com IA. Para você fazer um bom planejamento de produção, por exemplo, né, determinar a sequência ótima de como que você vai produzir um determinado produto para chegar no menor custo possível, imagina que você tem uma ferramenta que já saiba fazer isso, prontinha. Essa ferramenta precisa de dados de entrada ali, ela precisa e alguns dados de entrada vão representar o funcionamento dessa planta produtiva. Tempos médios de setup, tempos de funcionamento. Então, ela é muito sensível à qualidade dos dados, né, que estão sendo utilizados como input. Às vezes, simplesmente trabalhar com a média do que já aconteceu não é a melhor solução. Então, às vezes, IA pode ajudar para, no contexto que eu estou agora,
eu preciso tomar uma decisão agora, referente aqui a planejamento da fábrica de produção. Nesse contexto aqui, a gente já sabe que, analisando o histórico de uma maneira mais sofisticada, os tempos de setup serão esses aqui. A gente vai imputar o modelo de otimização com esse valor mais robusto, e ele vai gerar uma resposta certamente melhor. É só um exemplo aqui, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, um pouco. Foi mal, pode falar, Thiago. Não, jogo bem rápido, assim, acaba que essa pergunta, né, planejamento de fábrica, a gente sabe que ela pode ser muito abrangente também, né? Tipo, a gente tá falando de produção, a gente tá falando de qual parte do planejamento da fábrica, né? Assim, obviamente, a gente entendendo um pouco melhor, a gente consegue trazer um pouco mais de exemplos, né? E de como atuar nisso aqui. Então, acho que a resposta foi para um ponto mais de produção, mas pode, obviamente, vai depender muito de qual que é o problema, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, um pouco para o Marcelo, um pouco para o Francisco. Na verdade, mais uma pergunta em uma, né? Eu já ouvi muito se falar que esses algoritmos de analítica preditiva são meio que uma caixa preta, né? E até conectando com o que o Francisco falou, né? Ou seja, não tem como você fazer uma equação, ou a equação não é tão clara. Então, você usa uma ferramenta, uma metodologia para que você fala para esse oráculo, digamos assim, e ele te retorna. Ó, dado esse nível de umidade, essa temperatura, essa pressão, essas quantidades, vai dar esse nível de qualidade. Agora, como é que eu cheguei nisso? Não me pergunte, que eu não tenho como te falar. Aí, as perguntas que eu tenho são: um primeiro ponto é como é que, quando a gente acopla com otimização, o quanto isso faz a otimização ficar um pouco mais morosa, né? Porque a gente vê que a otimização, normalmente, a linear, ela é mais rápida, a mista com inteiros e com linear dá para ser rápida. Agora, quando ela é não linear, ou seja, quando uma mudança para um lado pode fazer mudanças imprevisíveis, às vezes faz a otimização ficar muito mais demorada. Então, a primeira pergunta é em relação a isso: se a gente tem que sair da otimização e ir para uma heurística, ou se a gente consegue. E a segunda pergunta, eu já vi em alguns momentos métodos de tentar pegar esse oráculo e transformar numa equação, uma equação bem complexa, mas transformar. É claro que, ao fazer isso, você perde poder preditivo, mas ele pelo menos vira alguma coisa assim que você consegue ver. Entrou isso, vai sair isso. E aí essa equação poderia ser usada, por exemplo, na otimização. Então, um pouquinho disso, dessa questão da caixa preta, esse preconceito que as pessoas podem ter, né, de não sei qual é a equação que ele faz. Quando eu mudo isso aqui, ele muda a resposta e normalmente ele acerta. Inclusive, ele tem um poder de precisão lá 90, maior que qualquer pessoa aqui. Mas eu não sei exatamente por que ele respondeu isso. Tá, vou tentar falar um pouquinho da primeira parte da pergunta, né? Falando aí a questão do tempo, né? Que é sensível e tal. O que acaba acontecendo é que, na realidade, aqui, em termos de otimização, eu diria que o tempo de otimização está muito mais ligado às características do problema em si, né? Tamanho, o tipo de problema que você está resolvendo e tal. Aí sim, com base nisso, você determina a melhor abordagem. E aí, igual você falou, Rodrigo, a tendência é uma programação linear vai ser mais rápida, a programação linear inteira tende a ser um pouco mais demorada, etc. Mas muitas vezes não significa que uma heurística necessariamente é mais rápida do que um modelo, não. Tá? Depende muito do problema, e às vezes a abordagem é combinar técnicas, inclusive, tá? Em otimização. Você usa heurística com modelo, enfim. Um exemplo que normalmente modelos tendem a ser melhores é o próprio caso de Supply Chain Optimization, tá? Então, aí vai depender muito do problema que você estiver resolvendo, aí você usa ali um conjunto de técnicas combinadas, né, ou sozinhas, para poder resolver aquele problema. Aí a parte da preditiva eu vou deixar o Chico responder aí um pouquinho melhor. Deixa eu complementar só um pouquinho antes do Chico passar para a segunda, assim, é que acaba que, de fato, né, assim, Marcelo, quando a gente pega um modelo, a gente vai colocando mais variáveis, vai colocando mais complexidade nele, esse modelo realmente tende a ficar mais demorado, né? Assim, seja, isso é meio óbvio, né? O ponto aqui importante é a gente imaginar que a técnica ela não precisa ser usada de maneira tão pura, sabe? Assim, tipo, às vezes você tem um problema para resolver, você não tem uma técnica para usar. O seu problema não é usar uma técnica, o seu problema é resolver algum contexto ali de negócio que você quer resolver.
e as técnicas são combinadas para isso. Muitas vezes você pode quebrar um modelo, muitas vezes você pode pegar um modelo que ele não é linear, que ele não é inteiro, né? Fica, igual você comentou, né? Já vai para um quadrático e tal, e às vezes você pode quebrar o formato de atender ele, você não vai chegar naquele ótimo global, mas você vai chegar numa solução muito boa, rodando de uma maneira muito mais rápida. Então, assim, então, a experiência para poder modelar os problemas não te garante ter que fazer um único modelo e esse modelo ser pesado, sabe? Você pode fazer isso em etapas. Então, isso aí algumas estratégias a gente pode usar mesmo. O Chico, você queria falar sobre... Quer passar para a segunda parte ou você queria falar sobre a primeira ainda? Não sei. Não, eu só ia comentar que eu acabei, minha conexão falhou aqui, eu perdi o que o Marcelo falou, então talvez se eu estiver sendo repetitivo aqui, vocês me avisem. Mas a gente teve já no passado uma situação em que esse problema de combinar otimização com IA, com machine learning, a gente tentou a abordagem mais simples. A gente partiu de um modelo linear, então se esse modelo é linear, ele exige equações lineares. E aí os estimadores eram regressão linear, né, para gerar uma equação linear, para a gente plugar só a equação direto no modelo de otimização. Aí o modelo de otimização rodava redondo, bonito, rápido, né? Só que a grandeza que a gente estava estimando não tinha um comportamento linear, então não adiantava nada, né? Eu usar ali uma regressão linear e gerar uma equação e utilizar no modelo linear para resolver o problema. A gente teve que partir para um algoritmo mais sofisticado, mais caixa preta, né, que tinha uma precisão muito maior, né, então ali, né, uma acurácia melhor, um erro menor. Ali era importante ter uma boa estimativa. A gente teve que abrir mão, né, de um modelo de programação inteira, programação linear inteira, para uma meteorística que vai ser capaz de chamar essa caixa preta. Não tivemos problemas de performance, porque no caso específico desse problema, uma meteorística resolvia também muito bem. Então, ali foi a melhor situação, combinação ali, né? Mesmo usando um modelo caixa preta. Porque ali não era importante, ali era importante ter uma boa estimativa. Não era importante entender porque que a estimativa é negativa, é positiva, porque que o valor subiu, né, desceu, aí... Mas mesmo para modelos caixa preta, existem técnicas que você pode utilizar para abrir um pouco essa caixa preta e entender o que está acontecendo ali por debaixo dos panos, tá? Eu acho que Isso. bem interessante, né? E respondeu bem minha pergunta, né? Às vezes você quer falar, não, eu quero encaixar no linear para ser linear, mas aí você perde, abre mão de acuracidade, abre mão do poder Uhum, preditivo, e às vezes você vai para o uhum, outro lado, né? Vou deixar dessa forma, depois eu faço modelos, né, para abrir um pouquinho, explicar um pouquinho as coisas, mas vai funcionar muito melhor, né? Então, tem os compromissos que são feitos, né? O compromisso de você sair do linear da otimização e ir para uma metodística, mas pro outro lado, você saiu do obrigatoriamente você tem que me dar uma equação linear para algo preveja da melhor uhum. forma. Vou aproveitar aqui Tem uma para pergunta. puxar uma pergunta do público, do Evert Sim. Zakatei, da empresa Zeus AI. Como podemos usar o Analytics para retroalimentar meus processos? Por exemplo, analisar minhas vendas para determinar ruptura de estoque e, por consequência, comprar melhor, pois não queremos analisar individualmente e, se possível, conectar as IAs análises para isso gerar como se fosse uma esteira. Basicamente, vendo mais, controlo estoque melhor e compro melhor. Repete a pergunta, é uma pergunta maior A aí. parte Ainda não apareceu aqui no chat para mim, não. Tá mais para cima. não apareceu, Ah, tá um tá. pouquinho para Ah, cima. tô vendo aqui eu vi. Tá. Como podemos usar Analytics para retroalimentar meus processos? Por exemplo, analisar minhas vendas para determinar a ruptura de estoque e, por consequência, comprar melhor. Sim, pois não queremos analisar individualmente, se possível, conectar as IAs análises para isso gerar como se fosse uma esteira. Basicamente, vendo mais, controlo o estoque melhor e compro melhor. Ah, sim. Aqui eu acho que é um problema mais específico aí do mundo o início dele, né, de Data Analytics, né? Então, né, eu imagino que vão existir aí dados históricos, e aqui como a gente está falando, né, às vezes de ruptura de estoque, e de demanda, né? Aqui é importante ter um histórico de um tamanho razoável, por quê? Porque muitas vezes essa sazonalidade é um efeito que interfere muito no comportamento, né, da situação. Então,
toda vez que eu falo de sazonalidade, se ela for uma sazonalidade, por exemplo, né, onde todo mês tal acontece algo, para eu capturar essa sazonalidade, eu preciso ter muitos exemplos de dados daqueles meses. Então, eu preciso ter muitos exemplos de fevereiros, muitos exemplos de marços, né? E assim, ou seja, isso exige uma base de dados histórica grande, se a sazonalidade, né, for mensal, por exemplo. E aqui, né, vai ser utilizado algoritmos de machine learning, de estatística, né, de IA para começar a analisar, né, analisar esse comportamento aí e gerar os insights aqui necessários, né, para os tomadores de decisão, né, e acho que é isso. Assim, para mim até pode ir além um pouco, tá, Chico? Obviamente teria que sempre temos que Entender com entender mais mais a detalhe. fundo Sim. para poder chegar na resposta melhor. Mas assim, de maneira rápida, eu imaginaria isso que o Chico falou para a gente poder entender ali os limites, né? O que é alguns valores. Então, acho que a IA pode nos ajudar muito a entender esse histórico e quais são esses limiares para a gente poder usar. E depois modelar isso numa ferramenta de otimização. Não sei, não falando um modelo ou uma heurística, nem estou preocupado com a técnica. Mas modelar isso numa ferramenta de otimização dentro do horizonte que essa pessoa quer avaliar, né, que os planejadores querem avaliar. E isso fica numa rotina onde você consegue, dados os limites entendidos pela IA, a gente otimiza como utilizar esses limites, né? E aí vindo naquela linha. Como é que, dado que eu estou para vender, como é que eu compro, dado o estoque que eu tenho que manter e não correr um risco de ruptura. Então, isso tudo pode ser modelado numa ferramenta de otimização. É um supply chain optimization. Tipo um supply chain optimization. Uhum. Teria que entender os detalhes, né? Perfeito. Falando um pouco das três análises, né, tipo descritiva, preditiva e prescritiva, dá para pensar que às vezes o cliente ele precisa primeiro passar por uma para depois decidir qual é a melhor. Então, talvez ter uma descrição do problema. Então, por exemplo, nesse caso, né, começar a entender por que as rupturas estão acontecendo, em que momento, né, como o Francisco comentou, né, se tem a ver com a sazonalidade, se em que mês isso está acontecendo, né, ou se é um produto específico, alguma coisa anterior e depois passar. Existe algum problema? A minha pergunta é mais, existe algum problema que você passa por cada uma das três ou cada uma são usadas separadamente? Cada uma das três grandes áreas. Eu acho assim, eu acho que essa... Pode falar. Vai lá, Marcelo. Não, só ia comentar que eu acho que isso vai depender muito do estágio que a pessoa está, né, ali no processo dela, na empresa, para poder definir se precisa ou não. Depende muito se tem as informações, a qualidade das informações que ela já tem. Então, e também qual é o problema ali, vamos dizer, que está sendo o maior gargalo dela naquele momento. Então, acho que não precisa necessariamente passar por uma para ter a outra, tá? Isso. Mas acho que vai ter que analisar caso a caso aí para ver o que faz mais sentido. Mas a gente tendo, se a empresa já tem condição de fazer um bom descritivo, significa que ela já tem os dados ali mais organizados, né? E aí ter os dados organizados, né? Ter os dados com uma qualidade para você tomar uma boa decisão, já é o primeiro passo para partir para o preditivo, para partir para o prescritivo, né? Não que precise primeiro fazer o descritivo, igual a Marcela mencionou, mas já é um sinal de que os dados, né? Se o descritivo, né, está gerando bons resultados, é que os dados estão bons. Tem até uma outra pergunta aqui, Rodrigo, do Gustavo, que ele perguntou aqui, né? Qual a melhor ferramenta ou combinação de ferramentas para maior eficácia do planejamento de demanda da indústria e distribuição de autopeças de reposição para distribuidores, atacarejos e e-commerce? Igual nós respondemos a pergunta lá deixa eu pegar aqui, do Herbert, aqui, de novo, para mim, uma combinação de analítica preditiva com otimização. Planejamento da demanda, clássico aí, né? São os modelos de forecasting, né? Para você determinar com alguma precisão adequada, boa, como é que a demanda vai se comportar. Uma vez que você tem isso bem estabelecido, o problema da distribuição, né, de peças ou autopeças
né, a reposição de distribuidores, é um problema de otimização. Bom, é bem interessante, né, que até problemas clássicos já misturam duas coisas, né? Então aqui Sim, você precisa, por um lado, planejar o que fazer, né? Então como utilizar seus recursos, então isso é otimização, mas antes disso eu preciso saber o que vai vir de demanda, né? Então eu preciso ter uma previsão de demanda, que às vezes eu preciso de alguma técnica para melhorar essa previsão, se a previsão ela não é tão, se a demanda dessa empresa não é tão linear, não é tão simples de prever. Bom, estamos chegando ao final aqui, pessoal. Então, se ninguém mais tiver perguntas, gostaria de agradecer a presença aqui dos palestrantes, Tiago Oliveira, Marcelo Reis, Francisco Fonseca. É, muito obrigado aí pelo webinar. Tenho certeza que a gente teria mais assuntos aqui para tratar, e é um tema, né, de inteligência artificial que eu particularmente gosto muito, estou bem antenado. Esse evento da NVIDIA, eu vi recentemente uma notícia falando que eles estão começando a desenvolver, junto com a T-Mobile dos Estados Unidos, a rede 6G de internet, né, internet móvel. Então, até me surpreendeu, né, já ter, e é com uso de IA, né, então tem IA no desenvolvimento. Eu não estudei a fundo para entender onde entra, mas achei bem interessante. E o mais interessante é que no Brasil o 5G ainda nem se consolidou, né? Aparece lá no celular, mas ainda é um 4G mais, na verdade, nem tem 5G verdadeiro. Então é bem interessante como as coisas estão evoluindo tão rápido que antes mesmo de ter a aplicação totalmente implementada, já pensando na geração seguinte, né? Então é um tema muito que evolui muito rápido, né? E a corrida entre as empresas, né, bem interessante. Desde que a OpenAI divulgou lá o ChatGPT, várias outras empresas, né, como a Anthropic com Claude, o Perplexity, o Google com o Gemini, né, recentemente o Google anunciou que vai matar de vez o Google Assistente para trocar pelo Gemini em todos os tipos de aparelho, então em celulares, em fones, em relógio, em som, e também da Meta, né, todas elas, todas as grandes estão se movendo, né, e investindo muito dinheiro nisso. Então é algo que com certeza, né, se as maiores empresas estão apostando, com certeza as aplicações elas estão cada vez mais se mostrando valiosas, e é um tema bem interessante. Tenho certeza que lá no fórum a Bitica vai estar lá para auxiliar e dar apoio a todo mundo que precisar, e não se limitem ao fórum, né, podem procurá-los antes mesmo para entender se o seu problema na sua empresa é um problema que eles conseguem, um problema que eles já viram, um problema que eles sabem que dá para ter um resultado interessante, e podem procurá-los aí, tenho certeza que eles são bastante acessíveis. Então, agradecer novamente aos palestrantes e todos os participantes. Aqui a gente teve um público muito bom, participativo. Fiquem atentos ao e-mail de vocês, que todos se inscreveram, né? Vocês vão receber todas as informações sobre o nosso próximo webinar. Então, se quiserem falar algumas palavras, Francisco, Marcelo e Thiago, muito obrigado aí novamente. Eu vou puxar aqui, mas primeiro é agradecer, é isso que o Rodrigo comentou, né? Estaremos no fórum, caso queiram conversar lá, a gente vai estar disponível. E mais é isso, agradecer, estamos à disposição aqui para o que a gente puder ajudar, tá bom? isso aí, pessoal. Muito obrigado e sintam-se à vontade para nos procurar aí. Exatamente. Obrigado aí, pessoal. Foi muito legal aqui. Esperamos ter outras oportunidades de conversar mais aí sobre isso. Muito obrigado a todos, pessoal. Eu